Abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19. Nós vamos ler do 19 até o 31. Depois, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos considerar ainda outras porções do texto. Hebreus, capítulo 10, 19 ao 31. Os irmãos ficaram de pé, então. Chegou lá, então, diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Repita comigo essa frase. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Mais uma vez, mais forte agora. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mantenha aberta a sua Bíblia. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Obrigado porque a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Ela pode ir ao mais profundo da nossa alma, trazendo à luz os intentos escondidos dos nossos corações. Por isso essa palavra é transformadora, ela muda a nossa vida, ela muda a nossa perspectiva, desde que nós, com humildade, Senhor, e gratidão, nos deixemos moldar por ela. Então te pedimos que o Senhor nos permita ter um coração ávido de ouvir a tua voz. Que o Senhor nos permita ter um coração disposto a receber a tua palavra como boa semente, para que ela caia em boa terra e produza frutos de arrependimento, de contrição, ó Deus, de consagração nessa noite. Nós te pedimos, ó Deus, com gratidão, entregando a Ti agora a nossa mente, pedimos que ela esteja totalmente comprometida em ouvir e guardar a Tua palavra. Amém. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos podem se sentar. Quando você olha para o futuro, o que é que você vê? Quando você olha para frente, você olha com esperança, com otimismo, ou olha com pessimismo, com apreensão ansiosa? Nós estamos vivendo, nesses últimos anos, um verdadeiro alinhamento muito rápido do mundo para um desfecho trágico da história humana na Terra.
tudo está acontecendo muito rapidamente. Eventos que nós acreditávamos que só iam acontecer lá no período dos nossos netos, quando eles estivessem na fase adulta da vida, já estão acontecendo agora, na nossa geração. Nós não sabemos quanto tempo vai levar para chegar ao caos, o mundo que nós estamos vivendo, mas sabemos que tudo vem se alinhando muito rápido, que é só uma questão de tempo. Já existem muitas situações neste mundo que são irreversíveis nesse sentido, não é? Situações em que as pessoas não têm sequer mais a liberdade de pensar privativamente, porque até os pensamentos delas são monitorados. Qualquer coisa que elas digam, de algum modo vai chegar ao conhecimento, né, de uma estrutura de poder que domina tudo, que determina tudo nas suas vidas. Então nós estamos vendo esse contexto chegar cada vez mais perto de nós que vivíamos aqui uma conjuntura tão despreocupada, tranquila, vivendo a nossa vidinha tranquila aqui na América do Sul, tomando a nossa água de coco, comendo as nossas frutas tropicais, aproveitando a nossa vida tão tranquilamente. Nós vemos que hoje o mundo mudou radicalmente a nossa história, a nossa situação e a nossa perspectiva em termos de futuro. Então, a perspectiva pode ser boa ou má. Quando nós olhamos para frente, nós podemos ver o caos, nós podemos ver a anarquia, nós podemos olhar com apreensão, com ansiedade, mas nós também podemos olhar com esperança. Nós podemos olhar com boa perspectiva. Depende do que é que vai determinar esse nosso olhar. Então, é sobre isso que eu gostaria de pensar um pouco hoje à noite, à luz da palavra que nós acabamos de ler, quando o autor aos Hebreus, que é um especialista em demonstrar aos crentes como a história humana se desenrola dentro de um propósito maior, de um plano maior, que está muito além da nossa perspectiva terrena e humana, que é o plano salvífico de Deus. E ele nos mostra como a esperança cristã se torna essencial para que nós possamos viver neste mundo, tendo em vista esse propósito eterno. E ajustando com isso a nossa lente, a nossa maneira de olhar a realidade ao nosso redor, de interpretar essa realidade, não é? Assim como as nossas atitudes e a forma como nós vamos viver neste mundo, tudo isso deve estar orientado sob a luz dessa convicção. E é por meio da leitura da palavra de Deus que nós vamos encontrar as diretrizes, né, daquilo que o autor aos Hebreus está nos ensinando. Então, nesse sentido, o autor mostra que a vinda de Jesus Cristo ao mundo e a obra que ele realizou funciona como uma espécie de senha de acesso à revelação de Deus. Ou seja, ninguém consegue enxergar o plano de Deus sem olhar através de Cristo. É por isso que ele vai chamar, no capítulo 12, ele vai chamar os crentes a olharem para Cristo. Porque é através de Cristo que nós conseguimos interpretar os propósitos de Deus neste mundo. Sem Cristo não é possível entender esse sentido pleno, não é? E muito menos o valor real daquilo que nós temos registrado nas Escrituras. O leitor desta carta pode encontrar uma declaração muito taxativa nesse sentido, né? Logo no capítulo 1, versículos 1 a 2, quando ele diz: tendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais, de muitas maneiras pelos profetas, agora, nesses últimos tempos, ele nos fala por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas. Então, essa verdade vale para nós tanto quanto valia para os leitores da carta aos Hebreus, quando ela foi proposta. Né? E ele começa aqui no capítulo 10, ele inicia o capítulo 10, demonstrando o seguinte: ele mostra que a encarnação de Cristo, o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, né, tudo isso em si mostra uma nova pregação sobre antigos conceitos. E ela funciona como uma lâmpada muito mais potente que ilumina os pontos da lei de Moisés e da antiga aliança, que haviam ficado obscuros até a primeira vinda de Cristo a este mundo. E este é o caminho por onde os leitores são conduzidos. Ele deve levar cada um deles ao encorajamento,
aqueles que talvez tenham perdido a confiança na suficiência de Cristo em suas vidas. Meus irmãos, aconteça o que acontecer neste mundo, Cristo é suficiente para nós. Nós não precisamos de um outro Salvador. Nós já temos um Salvador suficiente. O nome dele é Jesus Cristo. E ele deve ser suficiente para nós. E sempre que há temores em nossos corações, nós devemos procurar olhar para esse Salvador. Amém. Para esse mediador, para esse intercessor que nos leva diariamente à presença do Pai. É isso que o autor aos Hebreus quer mostrar. Então, nos versos 1 a 9, ele vai mostrar aí como o sacrifício de Cristo é um sacrifício único e é suficiente para sempre, com vistas ao que aconteceu no passado, porque tudo que aconteceu no passado é uma sombra do que deveria vir por meio de Cristo. Então ele diz, versículo 1, ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Se isto fosse possível, então esses sacrifícios teriam deixado de ser oferecidos. Porque os que prestam culto, tendo sido purificados de consciência de pecados, então não haveria mais a necessidade de sacrifícios, porque seria apenas uma recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, estou aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou, eis aqui estou eu para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, antes de explicar o texto em si, é importante que fique bem claro um ponto aqui nessa questão. A lei a qual ele se refere, neste momento, no capítulo, diz respeito às leis cerimoniais. As ordenanças de Deus que estabeleciam os termos dos sacrifícios, os tipos de sacrifícios, as finalidades de cada um, quais sacrifícios, como sacrificar, quando sacrificar e por que eles deveriam ser oferecidos. Portanto, o autor não fala aqui da lei como um todo. Acima de tudo, ele não fala da lei moral, dos 10 mandamentos. Porque esse esclarecimento, ele se torna importante aqui para nós, uma vez que nós vamos mais à frente, nesse mesmo capítulo, nós vamos ver que ele afirma, primeiro, a ineficácia da lei aqui, né, da lei cerimonial, e ele mostra como e por que isso precisava ser aperfeiçoado, mas por outro lado, nesse mesmo capítulo, no verso 28, ele utiliza um exemplo de aplicação da lei aos faltosos, para estimular a obediência e também para advertir ao perigo de se negligenciar os benefícios que Cristo conquistou na nova aliança. Então, nesse caso, o autor está se referindo à lei moral, o código de ética da aliança estabelecida por Deus como um referencial. Ok? Então, se ele está falando nesse capítulo que a lei se tornou ineficaz e perdeu a sua função, e no mesmo capítulo ele utiliza a lei como um referencial válido de conduta, é evidente que ele não está falando da mesma coisa nos dois casos. Então, no início, ele se refere à lei cerimonial, ao cerimonialismo, e no fim, à lei moral. Ok? Porque esta continua em pleno vigor para nós. Então, feita essa ressalva importante, nós já podemos seguir para a exposição do texto. Né? Nós vamos ver aí primeiro a respeito das cerimônias, que eram sacrifícios, rituais. É isso que o autor chama de lei, na maior parte deste capítulo, que eram praticadas no tabernáculo e depois no templo e serviram como uma sombra do que Deus faria em Cristo de modo perfeito. É interessante o fato do autor usar a sombra para descrever esse ritualismo numa comparação com a obra de Cristo. Por quê?
Porque a sombra só existe onde não há luz, onde há ausência de luz. Então, não sei se foi intencional ou não, mas nas entrelinhas nós podemos entender que o autor está afirmando aqui pelo menos duas verdades sobre Jesus. Primeiro, que Cristo é a imagem real de tudo que foi revelado no passado. E segundo, que só a luz de Cristo pode nos levar a enxergar o sentido real daquilo que está na palavra de Deus. É basicamente isso que ele está afirmando aqui no versículo 1. A segunda coisa importante aqui no texto é mostrar que o fato de os sacrifícios do passado precisarem ser repetidos constantemente deixa clara a sua ineficácia. Ou seja, aqueles sacrifícios não eram suficientes em si mesmos. Por isso careciam de repetição para cumprir o seu papel em redimir o povo dos seus pecados. Não é? Então, ele vai dizer isso nos versos 2 e 3. Se esses sacrifícios fossem eficazes, eles não seriam repetidos. E a partir daí o autor começa a explicar o porquê dessas afirmações e ele fundamenta a sua argumentação citando a palavra de Deus. Primeiro ele faz uma afirmação nos versos 4 e 5, na primeira parte, né, quando ele diz que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, ele está dizendo aí que, por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Então depois ele cita o texto bíblico que fundamenta esta afirmação, que é o Salmo 40, versículos 6 a 8. E aí nós vamos ver a segunda parte, né? Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado, então eu disse: aqui estou eu, no rolo do livro está escrito a meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Salmo 40, versos 6 a 8. Com isso o autor mostra que Cristo falava por meio do salmista Davi. E é interessante a gente perceber isso, né? Ele diz aqui, verso 8, depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. De quem o autor está falando? Ele está falando de Cristo. Então, na perspectiva do autor aos Hebreus, quem está falando ali no Salmo 40, versículos 6 a 8, é Cristo através de Davi. E com isso ele está também nos levando a perceber nessa perspectiva um outro aspecto, não é? Explicando o significado das palavras do salmista nessa porção do Salmo 40 e aplicando a pessoa de Jesus. O que ele está afirmando é que desde o passado, quando as cerimônias foram estabelecidas, o próprio Deus tinha em vista o seu Filho amado e a obra que ele viria realizar com a sua morte na cruz do Calvário. Então, quando Cristo vem ao mundo, ele cancela a antiga aliança e ele inaugura uma nova aliança. E nesta nova aliança, assim como a antiga, existe um elemento que vai configurar a autenticação da aliança em si, que é o quê? O derramamento de sangue. A diferença é que neste caso, o sangue viria da oferta do corpo de Cristo na cruz do Calvário. E com isso não haveria mais a necessidade da repetição de sacrifícios como era feito no passado. Você já parou para pensar nisso alguma vez quando você está se arrumando para vir à igreja? Você não precisa trazer um cabrito nas suas costas para oferecer. Você não precisa vir puxando um boi para oferecer um sacrifício. Você não precisa trazer sangue, você não precisa trazer 2 rolinhas se você não tiver recursos. Você só traz a sua Bíblia. E sabe por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi suficiente para redimir os teus pecados definitivamente. Então você só tem a sua Bíblia para trazer para a igreja. Você não precisa trazer animais, porque Cristo redimiu você de uma vez por todas. Então você pode vir ao culto sem a necessidade de oferecer nenhum sacrifício para Ele, além dos sacrifícios de louvor e de adoração, que são os sacrifícios espirituais.
Que maravilhoso, né? Isso para nós, que benefício extraordinário Cristo nos concede. Então, irmãos, não haveria repetição de sacrifícios como era feito no passado. Porque em um único sacrifício, Jesus satisfez as exigências da lei cerimonial para sempre. E é isso que ele diz aí nos versículos 9, segunda parte, versículo 10. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Louvado seja Deus. E mais, deste sacrifício o Pai se agradou totalmente, né? Porque foi o sacrifício do Filho amado, no qual o Pai se agrada, que Deus encontrou todo o seu prazer. Como nós vimos hoje pela manhã, né? Esse Cristo do amor de Deus, este Filho do amor de Deus, foi o seu sacrifício que desviou a ira de Deus de sobre nós, porque essa ira foi tomada por Ele. Então, irmãos, é extraordinário o que ele diz aqui, mas a carta aos Hebreus vai muito além, porque ele quer demonstrar como e por que Cristo é plenamente suficiente para nós. Ele acrescenta outro fato maravilhoso aqui nesse sentido, né, mostrando que Cristo não é só o sacrifício que nos redime uma vez por todas, mas que Ele é ao mesmo tempo também o nosso mediador perfeito em uma nova aliança. E para fundamentar essa verdade, ele faz umas 3 afirmações dos versículos 11 a 18. Leia comigo aí. Então ele diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Diga graças a Deus. Graças a Deus. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles, e as escreverei sobre a sua mente. Acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Onde há remissão de pecados, não existe mais a necessidade de sacrifício pelo pecado. Louvado seja Deus. Então hoje nos basta dobrar os nossos joelhos e confessar os nossos pecados, e nós nos levantamos dali totalmente limpos de culpa, isentos de peso e prontos para seguir em frente na presença de Deus pela sua graça. Amém? Amém. Em um só sacrifício, Cristo se ofereceu como a vítima perfeita e ao mesmo tempo como o sumo sacerdote completo diante de Deus. Nesse ponto, o autor está dando continuidade ao assunto que dominou aqui boa parte dos capítulos anteriores, ou seja, o fato de Cristo ser o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é mais uma sombra de Cristo no passado, citado aqui para simbolizar a pré-existência de Cristo. Não é? Também, diferentemente dos sumos sacerdotes da ordem araônica, que depois de oferecerem sacrifícios pelo povo, deveriam também oferecer sacrifícios por si mesmos, para serem admitidos na tenda principal do tabernáculo, o Santo dos Santos, uma vez por ano. Diferentemente, Jesus, após oferecer a si mesmo em sacrifício perfeito e definitivo, ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Isto já havia sido mencionado no capítulo anterior, nos versículos 24 a 26 do capítulo 9, quando ele vai dizer aí: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas,
para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Louvado seja Deus. Que expressão maravilhosa, aniquilar o pecado. Aniquilamento, irmãos, é uma destruição sem chance de qualquer reação por parte daquilo que foi aniquilado. Ou seja, o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque Cristo destruiu completamente o poder do pecado. Então, é por isso que o autor de Romanos, o apóstolo Paulo, vai dizer, não é, que o pecado não terá domínio mais sobre nós, porque Cristo destruiu totalmente o poder do pecado. Louvado seja Deus. Então, quando nós lemos na palavra de Deus que nós devemos ter livre acesso, plena liberdade, entrar nesse caminho novo que foi consagrado, como nós lemos no verso 19 em diante, ele está nos dizendo algo que é certo, é uma convicção que nós precisamos ter. Não há mais impedimentos para nós, não é? Então, ali do lado do Pai, Jesus está aguardando até que seus inimigos sejam todos postos como estrado dos seus pés, como já citamos hoje pela manhã. E aqui também há uma alusão ao Salmo 110, não é? Então, o sacrifício de Jesus nos aperfeiçoou definitivamente e, ao mesmo tempo, nos santifica gradativamente. E, de novo, o autor faz uma afirmação e cita um texto bíblico para fundamentar, do 14 ao 18, né? Esse é um dos paradoxos da nossa fé. Nós já somos salvos, porque a obra de Cristo foi consumada inteiramente para nós, no sentido de que não há mais o que fazer para que nós sejamos salvos. Tudo já foi feito. Porém, nós estamos ainda sendo salvos diariamente pela obra de santificação que o Espírito Santo tem realizado em nós. Louvado seja Deus. Então, irmãos, qual deve ser a nossa resposta diante de tudo isso? É o que ele mostra dos versos 19 a 31, que nós já lemos. Depois de afirmar que as leis cerimoniais apontavam para Cristo, né? Que a repetição de sacrifícios se tornou desnecessária depois de Jesus, e depois de fundamentar suas afirmações, demonstrando biblicamente como isso tudo estava previsto no Antigo Testamento, e por fim, depois de explicar o porquê a obra redentora de Jesus se tornou eficaz para nós, o autor passa agora a falar sobre qual deve ser a nossa resposta a tudo isso. Que tipo de resposta da nossa parte Deus espera pelo que Cristo fez por nós? E nós vamos então ver isso daqui de três maneiras, nos versículos 19 a 31. Primeiro, nós devemos viver a fé em plena confiança no que Cristo fez por nós. Porque aqui o autor revela outra verdade a respeito da eficácia do sacrifício de Jesus, né? Da sua mediação perante o Pai em nosso favor. Ele diz que ele nos proporcionou um livre acesso à presença de Deus. Ele abriu um caminho novo por causa da confiança que nós temos em sua intercessão por nós, né? É por isso que nós podemos entrar perante Ele sem o peso da culpa em nossos corações. O que nos cabe é manter um coração sincero e expressar a nossa confiança na suficiência de Cristo por nós durante o tempo da nossa peregrinação neste mundo. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Então, nós olhamos aí os versículos que nós acabamos de ler, de 19 até o 31, e nós vamos observar, ele diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ele está mostrando para nós que nós podemos ter plena liberdade. Ousadia aqui tem este sentido de liberdade. Qualquer temor que nós deveríamos ter de estar na presença de Deus foi removido. Ele está também fazendo menção ao que acontecia no passado. No passado havia um temor enorme por parte até do sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos para oferecer ali o sacrifício a Deus, para aspergir o sangue sobre a tampa do propiciatório, porque se houvesse a mínima mancha na conduta daquele sacerdote, daquele sumo sacerdote, ele poderia ser consumido ali na presença de Deus. Então o Santo dos Santos era um lugar que inspirava temor nas pessoas. O próprio tabernáculo em si,
inspirava esse temor. Depois que os filhos de Arão, foram consumidos, especialmente quando eles foram consumidos porque levaram fogo estranho perante o Senhor, a simples aproximação do tabernáculo já causava medo nas pessoas. E veja o que o autor aos Hebreus está dizendo, ele está dizendo, irmãos, agora não há mais motivo para temor. Nós temos plena liberdade. Cristo nos pacificou perante Deus, Ele propiciou a ira de Deus, nos pacificando diante do Senhor. Agora nós temos paz com Deus e temos acesso a essa presença do santuário, do lugar santíssimo, porque um caminho novo foi aberto para nós. E é o que ele diz no verso 20, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Pela sua carne. Ele está fazendo aqui uma relação com aquilo que Mateus vai declarar lá no final do seu evangelho, quando ele diz que após Cristo ter expirado na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, mostrando que o acesso impedido, o véu que impedia o acesso do povo à presença de Deus não existe mais. Agora o acesso ao Santo dos Santos foi aberto para todo aquele que crê em Jesus. E ele diz que foi inaugurado pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Então ele faz aqui uma metáfora. Primeiro ele diz que esse caminho agora é um caminho novo, ou seja, é uma coisa renovada, recente, que foi aberta recentemente. Diferentemente daquele momento antigo em que se vivia na antiga aliança, quando o povo não tinha essa liberdade. Agora, nesse novo momento, nesse novo estado de vida que nós vivemos com Deus por causa da obra de Cristo, nós temos essa liberdade, esse caminho aberto por meio do corpo de Jesus que foi oferecido em propiciação pelos nossos pecados. Então, não apenas o véu foi rasgado, mas a sua própria carne foi rasgada para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus. E ele diz, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O grande sacerdócio de Jesus é mencionado aqui em continuidade a tudo que vinha sendo dito. É um sacerdócio, é um grande sacerdócio por duas razões. Primeiro, ele é grande por causa daquele que está oficiando nesse sacerdócio, o próprio Cristo. Ele é maior do que Moisés. Ele é superior a Moisés, isso foi demonstrado nos capítulos anteriores. Mas também é grande por causa da envergadura da obra que ele realizou. Porque com o único sacrifício, ele removeu definitivamente todo o pecado do coração daquele que crê na sua obra, no seu nome, na eficácia do seu poder, da obra que ele realizou por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz, o que devemos fazer, irmãos, diante de tudo isso que está posto aqui? Ele fala, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé. Aleluia. Aproximemo-nos. Ou seja, irmãos, agora ninguém precisa mais ficar com medo. Nós podemos nos aproximar. Existe liberdade para nós de entrar diante de Deus, de nos aproximarmos dele, de falarmos com ele, de ouvirmos a sua voz falando conosco. Existe esse caminho limpo, livre, desimpedido para nós. Então ele diz, aproximemo-nos como? Com um coração sincero. Sincero. Irmãos, a sinceridade, a verdade no íntimo, a legitimidade, a integridade, é o que de fato caracteriza essa liberdade que nós temos de entrar perante Deus. Porque ainda que o caminho esteja aberto, mas se o nosso coração não for um coração sincero, nós não vamos sentir que essa liberdade realmente é nossa. Nós vamos continuar com temores no coração, nós vamos continuar afastados, distantes, porque o nosso coração está pesado pela culpa. Então ele está dizendo, nós precisamos fazer isso com um coração sincero. Mas também devemos fazer em plena certeza de fé, ou seja, não deve haver dúvidas quanto àquilo que Cristo fez por nós. Está consumado, a obra foi completa, não há dúvida sobre isso, tudo que Cristo fez foi suficiente, Ele é suficiente para nós, portanto nós devemos entrar diante de Deus com plena certeza de fé.
que é um tema bastante comum aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 11, a seguir, nós vamos ver ele falando muito sobre esta certeza de fé. Mas ele também diz que nós devemos ter o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Então, ele continua nesse processo de sinceridade, mas agora mostrando que há necessidade de uma obra que não é nossa. Ele diz, tendo o corpo purificado, é voz passiva. Nós não nos purificamos, não conseguimos fazer isso. Nós precisamos ser purificados. E só a obra que Cristo realizou por nós, através do seu corpo e sangue derramados ali na cruz em nosso favor, só quando o Espírito vem e aplica essa obra aos nossos corações e opera em nós a regeneração, então nós somos lavados, nós somos purificados, nós somos tornados limpos diante de Deus e podemos entrar em sua presença e devemos nos manter assim. Amém, irmãos? Amém. Então ele afirma que, além de tudo isso, dessa forma como nós devemos nos aproximar perante Deus, ele também diz que nós devemos guardar firme a confissão da esperança sem vacilar. Sem vacilar. Por quê? Pois quem fez a promessa é fiel. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós guardamos a confissão da esperança sem vacilar, não é porque nós esperamos em instituições, em homens, em pessoas. Porque os homens, as instituições, as pessoas falham, elas mentem, elas enganam, elas fracassam. Mas aquele que fez a promessa para nós, ele não falha. Ele é fiel. A sua palavra se cumpre. Os seus propósitos se cumprem cabalmente, todos eles. Não há um tio que caia da sua vontade sem que se cumpra, como nós vimos hoje pela manhã, porque ele é poderoso para fazer cumprir as promessas que ele faz. Então, irmãos, essa é a razão da firmeza da nossa esperança. Ela não é esperança em pessoas e instituições, ela é esperança em um Deus de poder e graça, um Deus de misericórdia, de amor, de bondade, que prova o seu amor para conosco no fato de Cristo ter vindo a este mundo morrer pelos nossos pecados, quando nós ainda éramos os seus inimigos. Então ele diz, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Isso é algo que a gente precisa retomar, irmãos. O hábito de nos animarmos, de nos fortalecermos mutuamente. Hoje as conversas dos crentes têm muito pouco ou nada a ver com essa intencionalidade de motivar o outro, de fortalecer o outro, de ajudar o outro. A gente hoje conversa sobre tudo, sobre futebol, sobre política, sobre entretenimento, a gente conversa sobre viagens, a gente conversa sobre plantas, sobre bichos, sobre tudo, mas a gente conversa muito pouco sobre a palavra de Deus. E por quê, irmãos? Porque o nosso coração está vazio da palavra. Quando nós enchemos o nosso coração da palavra, tudo que nós temos para oferecer tem a ver com a palavra. Quando o nosso coração está cheio de Deus, quando nós nos reunimos com as pessoas, fatalmente o que nós vamos conversar na maior parte do tempo é sobre Deus. E é isso que nos motiva, é isso que nos impulsiona, é isso que nos anima, é isso que nos fortalece mutuamente. Quando nós compartilhamos experiências, quando o irmão chega para o outro e diz, olha, essa semana eu estava orando e Deus falou isso ao meu coração, ou trouxe essa impressão à minha alma em relação ao texto da palavra que está em tal lugar assim. Ou Deus me mostrou uma direção clara para a minha vida nesse momento difícil que eu estou vivendo, ou recebi uma bênção de cura, ou o Senhor me deu um direcionamento para a minha vida afetiva, ou o Senhor restaurou a minha família, meu casamento, o Senhor me abriu uma porta de emprego. Ou seja, são experiências que nós contamos, são trocas, são partilhas que nós fazemos daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E isso nos motiva e nos encoraja mutuamente. Nós tivemos aqui na última reunião das mulheres, a oportunidade, acho que foi na última reunião que
As irmãs compartilharam, né, sobre a cura que elas receberam, como isso motiva, como isso anima, como isso fortalece mutuamente a igreja. E quando nós deixamos de fazer essas coisas, quando nós transformamos os nossos encontros em meros encontros sociais, nós perdemos a oportunidade de nos motivar mutuamente, de nos fortalecer e de nos encorajar. Entende isso? Então, quando você está fazendo o seu devocional em casa, quando você lê a sua Bíblia regularmente, você não está fazendo isso só por você, você está fazendo isso pelos seus irmãos, você está fazendo isso pela sua igreja, por aqueles que congregam com você, você está fazendo isso pelos seus filhos, pela sua família, não é? Recentemente nós estivemos na casa da nossa filha lá, no Rio de Janeiro, e houve um momento em que o nosso neto mais velho começou a passar mal, e ele, de imediato, sem titubear, ele chegou para a avó, para as Anzas, e disse: vó, ora por mim. Gente, que coisa boa isso! Você saber que alguém vê em você uma pessoa que pode levar a sua vida perante Deus. Não é maravilhoso isso, irmãos? Alguém que identifica em você uma pessoa que tem conhecimento de Deus, que tem intimidade com Deus, para poder orar por você naquele momento de necessidade. Isso é maravilhoso, irmãos. É uma experiência animadora, que nos fortalece, que nos encoraja. Então, nós devemos nos apegar a essa esperança que está fundamentada na palavra fiel de Deus. A esperança é um dos temas predominantes nessa carta, e o autor vem falando dela à luz da promessa feita a Abraão, desde o capítulo 6, de 13 a 20. Agora, essa esperança precisa também ser compartilhada. Ela precisa ser repartida entre nós, para que nós nos fortaleçamos mutuamente. Amém, irmãos? Então, é isso que o autor aos Hebreus está dizendo, e nesse sentido ele segue afirmando: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. É interessante isso, porque ao mesmo tempo em que ele fala de nos estimularmos uns aos outros, de nos fortalecermos e nos animarmos uns aos outros na prática de boas obras, ele também diz que nós não devemos deixar de nos congregar e nem de nos admoestar uns aos outros. Olha só, sabe o que é admoestar? Basicamente é exortar. Né? É claro que o autor aos Hebreus está escrevendo para aquela igreja do primeiro século. Hoje, ele se sentiria preocupado em escrever isso para a igreja dos nossos dias. Porque hoje as pessoas não suportam mais exortação nem admoestação. Quando elas são exortadas ou admoestadas, elas se sentem ofendidas, magoadas. Mas, irmãos, exortação, admoestação faz parte da maneira em que a igreja compartilha a bênção de Cristo. Faz parte do modo como nós nos fortalecemos mutuamente, porque às vezes o que o irmão precisa não é necessariamente de uma palavra de incentivo, às vezes ele precisa de uma palavra de exortação. E como é bom quando existe alguém sincero o suficiente para nos dizer o que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir, em nome de Cristo. Com amor, sim. Com compaixão e misericórdia, sim, mas ainda assim com firmeza, para que nós possamos nos consertar, não é? Porque se alguém vem e passa a mão sobre os nossos pecados, esse alguém não é nosso amigo. Essa pessoa não nos ama, porque se ela nos ama, certamente ela vai querer nos fazer consertar do nosso mau caminho. Então é por isso que é importante não deixar a nossa congregação, não deixar de estarmos juntos, porque como nós vamos trabalhar uns pelos outros se nós não estivermos juntos? Não é? E ele diz aqui que nós devemos fazer isso quanto mais nós vemos que o dia se aproxima. Que dia é esse, irmãos? É o dia do Senhor. É o dia em que o Senhor vem para acertar as contas com esse mundo. É o dia em que Ele deixará o seu reino de glória para vir a este mundo
para trazer juízo e justiça sobre a terra definitivamente. Então está dizendo, vamos procurar nos fortalecer e permanecermos firmes enquanto o dia não vem, enquanto nós temos tempo. Porque o dia se aproxima, ele diz. Não é? E aí ele segue na mesma toada de coerência, porque se nós continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então aqui, no versículo 30, ele cita Deuteronômio 32, 35. E no versículo seguinte, ele cita Deuteronômio 32, 36. Ou seja, ele está mostrando aqui que na lei, agora sim, não a lei cerimonial, mas a lei moral de Deus que continua em vigor na vida da igreja, na vida dos crentes, ele está dizendo, quem houvesse rejeitado a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então ele diz, imagine quão mais severo deve ser o castigo daquele que pisa o Filho de Deus e que profana o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Ou seja, ele está fazendo uma comparação. Irmãos, se o sacrifício de Cristo é superior, se o sangue de Cristo é superior, se Cristo como sumo sacerdote é superior, também é superior o valor daquilo que ele fez e será de igual modo superior o castigo daquele que profanar este sangue, que se tornar negligente para com aquilo que Cristo realizou. Então eu pergunto para você, irmãos, Cristo, ele alargou a porta ou ele diminuiu a porta? Ele alargou o caminho ou ele apertou o caminho? Ele facilitou a caminhada ou ele tornou a caminhada mais complexa, mais desafiadora? Então quem diz que está vivendo na graça, mas não quer nenhum compromisso com Cristo, não sabe o que está dizendo. Quem diz uma vez salvo, salvo para sempre, então vou relaxar e vou viver a vida como quero, essa pessoa nunca soube o que é salvação. Que dirá ser salvo. Porque quem conhece a Cristo, quem conhece a palavra de Cristo, e quem entende aquilo que a palavra de Cristo está dizendo, sabe que a vida com Cristo é uma vida de muita seriedade, é uma vida de grande compromisso, de grande responsabilidade. Mas sabe por que tudo isso, irmãos? Porque a recompensa é grandiosa. Porque o que nos espera na presença de Deus é superior a tudo aquilo que havia em termos de promessa no passado. Nós não vamos viver numa terra que mana leite e mel. Nós vamos viver na glória celestial para sempre. Quem precisa de uma terra que mana leite e mel? Então a nossa esperança é superior à dos crentes do passado, porque ela tem maior respaldo e maior fundamentação. Nós esperamos com base em um conhecimento que nós já temos acerca do futuro, não é? Não é uma utopia, não é um talvez, mas é uma certeza. Não se trata de si, mas de quando. O mesmo Deus que determinou seus propósitos desde a eternidade, projetou as imagens dessa obra em sombras no passado, e lançou plena luz sobre eles na realização do reino de Cristo, ele trará a consumação de tudo que nós vivemos aqui, de tudo que nós ainda viveremos. Ele vai passar ali por todas as coisas, por meio desse mesmo Filho que agora está sentado à sua mão direita. Então, irmãos, apeguemos-nos a esta esperança cada vez mais, especialmente nesses tempos sombrios, nesses dias difíceis, né?
E aqui nós vamos focar no terceiro ponto para a gente concluir, que é o que deve ocupar os nossos pensamentos. Como nós devemos ocupar os nossos pensamentos? Com aquilo que fortaleça a nossa fé, com aquilo que nos encoraje, com aquilo que nos traga força, determinação para seguir adiante. É assim que ele vai concluir aí o capítulo 10, onde ele diz: lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Então ele vai falar daqueles primeiros dias da igreja primitiva, quando os irmãos passavam por grande provação por causa do nome de Jesus. Ele já está aqui num período bem mais tardio, em que aquele fogo das perseguições já havia, de algum modo, amainado, ou seja, não era mais aquele tempo tão desafiador. Agora, o desafio era permanecer firme no tempo da bonança, em relação ao que havia acontecido no início. Então ele diz: vocês suportaram até a expoliação dos seus bens, né? Ele diz: vocês foram coparticipantes com aqueles que foram maltratados, transformados em espetáculo do mundo, insultados de todas as formas. E ele diz: vocês se compadeceram dos encarcerados e também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Irmãos, isso aqui é algo que a igreja precisa recuperar. Nós precisamos recuperar o entendimento sobre o valor daquilo que Cristo fez por nós e em nós. Sabe por quê? Porque quando a gente não tem essa compreensão, ou quando a gente perde essa compreensão, qualquer coisa que se peça para nós fazermos por Cristo, a gente acha que é demais. Veja, diz o texto aqui que esses irmãos, eles suportaram os sofrimentos dessas pessoas, né? Eles estiveram solidários a essas pessoas, visitaram os encarcerados, com alegria, eles admitiram até que seus bens fossem tirados deles. Você acha que é fácil você ver os seus bens sendo levados, você ter alegria por isso? A alegria deles se deveu à mesma razão da alegria de Pedro quando apanhou por causa do nome de Jesus. Isso não é loucura, irmãos. É a mesma alegria que Paulo vai dizer lá em Filipenses, que Deus nos deu o privilégio de sofrermos por causa de Cristo. Só entende isso quem compreende a palavra de Deus. Quem sabe que tem um patrimônio superior e durável, uma promessa gloriosa de uma herança que não pode ser tocada pelo mal, que não pode ser roubada, destruída, desfeita, retirada, removida de nós. Então, quando nós temos essa compreensão, eu pergunto para você: existe algum sacrifício demasiado por Cristo, irmãos? Quando a igreja abre uma oportunidade de fazer um retiro, a gente não fica pensando no custo do retiro, porque nós entendemos que na igreja o que nós empreendemos ali não é custo, é investimento. Temos um encontro, né, uma confraternização, como nós vamos ter agora no final do ano, vamos ter confraternização, né? Nós temos eventos, nós temos retiros, às vezes a gente propõe uma viagem para ter um tempo de comunhão fora, em outro lugar. A primeira coisa que a gente pensa, eu sei porque eu também penso isso, irmão. A primeira coisa que a gente pensa é o custo. Mas eu pergunto para você, será que essa deveria ser a primeira coisa? Será que a primeira coisa não deveria ser: poxa, como vai ser legal, como vai ser bom esse tempo, vai ser edificante, vai ser uma bênção. Então eu vou fazer o possível para participar, vou fazer o possível para ir. O autor aos Hebreus ele está falando sobre algo semelhante a isso, sobre a compreensão de que o patrimônio que nós temos é superior e durável. Então nada é demais quando nós estamos fazendo para Jesus. Então ele diz: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Essa é a segunda vez que eu estou usando esse texto essa semana.
porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Ele está citando aqui Abacuque, também está citando Isaías, quando Isaías vai dizer que o povo deve ter paciência, porque o momento de tribulação vai passar. E Abacuque está falando aqui na perspectiva da chegada do exército babilônico, que o Senhor mesmo levantou contra o seu povo para juízo. Mas Abacuque está dizendo, meus irmãos, fiquem firmes. O justo vive pela fé. Ele não vive pelo que vê, ele vive pelo que crê. E como é que ele termina ali o seu livro? Ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Como nós precisamos recuperar, irmãos, este cântico de Abacuque nesses últimos dias. Porque é bem possível que a figueira não floresça. É possível que o produto da oliveira minta. É possível que não haja gado no curral? Sim. Então, o que é que vai nos alegrar? Nos alegramos no Senhor. É nele que deve estar a nossa alegria, irmãos. Porque se a nossa alegria estiver em qualquer outra coisa ou pessoa, quando isso nos for tirado, e poderá ser tirado, nós então não teremos motivo para nos alegrar. Muitos crentes estão vivendo nesse tempo justamente nessa perspectiva. Perderam a alegria, perderam o brilho nos olhos, perderam o vício, o desejo de viver, de seguir em frente, porque esperaram nas circunstâncias, porque apostaram a sua esperança em coisas e pessoas, e quando a gente faz isso, a gente se frustra. Então, precisamos voltar a reajustar o nosso foco para que ele esteja posto na direção certa e na pessoa certa, a pessoa de Jesus. Amém? Então, irmãos, não há o que nós tenhamos a fazer para que Deus nos aceite. Ele já nos aceitou por causa do seu Filho. Nele nós fomos amados, chamados, justificados, santificados, aperfeiçoados. Mas nós temos um trabalho a fazer, e esse trabalho consiste em algo muito simples. Nós precisamos nos manter no caminho. Há um caminho a seguir, não é um caminho fácil, mas é um caminho que está aberto para nós. Há etapas desse caminho que são difíceis e espinhosas. Existem pontos apertados, momentos que beiram até o abismo. Há dias de tropeços, mas Cristo nos toma pela mão. Ele nos levanta, como já falamos hoje pela manhã, e Ele nos leva a seguir em frente. Então, Ele vai mostrar isso aí nos capítulos 11 e 12, falando sobre aqueles que viveram tempos tão piores, mas que prevaleceram porque eles olharam para o prêmio que estava proposto, para a herança, para a recompensa eterna na presença de Deus. Então, eu quero fazer aqui uma aplicação em apenas 3 pontos para nós orarmos. A primeira aplicação é a seguinte: em que ou em quem você tem firmado a sua esperança? Nas coisas, nas pessoas, na política, nas ideologias. A segunda questão: Cristo tem sido suficiente para você? Ou você precisa de outras fontes de alegria e segurança? Se Cristo não é a grande alegria na sua vida, meu irmão, minha irmã, é preciso que você reveja as suas perspectivas. Onde é que você tem colocado o seu desejo, o seu anseio mais profundo? Porque Cristo precisa ocupar esse lugar em nossos corações. E terceiro, você tem procurado encorajamento e força buscando a comunhão dos santos? Ou você tem seguido carreira solo? Muitas pessoas acreditam que elas podem dar conta por si mesmas das suas vidas e dos seus problemas.
Mas eu digo para você, ninguém é suficiente. Só Cristo é suficiente, irmãos. Então eu quero orar por você em relação a isso nessa noite. Curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra, pelo privilégio de podermos ter mais uma vez, ó Deus, vindo a este lugar para ouvir a Tua voz falando conosco. Aplica, Senhor, esta palavra aos nossos corações da maneira mais eficaz, mais efetiva, de tal maneira que ela possa cumprir todo o propósito para o qual o Senhor a designou no coração de cada um de nós. Meu Deus, que nós não tenhamos a ilusão e a ingenuidade de colocar a nossa esperança em nada que não seja o próprio Cristo. Que não seja a sua obra completa e consumada na cruz do Calvário, que não seja no túmulo vazio, que não seja na expectativa da sua segunda vinda com poder e grande glória, quando ele virá para consumar o reino nessa terra. Então nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a direcionar bem o foco da nossa esperança. Que ela permaneça firme, que ela não vacile, mas que ela esteja posta na direção certa, no lugar certo e na pessoa certa. Senhor, em nome de Jesus, que Cristo seja suficiente para nós. Que o Senhor nos ensine a ter Cristo como, ó Deus, o nosso maior amor, como o nosso maior prazer, como a nossa maior alegria. Porque se nós não nos satisfizermos em Cristo, nós vamos buscar a satisfação em coisas medíocres, pequenas, insuficientes, incapazes de atender o anseio deste vazio imenso que existe em nossos corações. Então ajuda-nos a enxergar, a discernir, a buscar e a encontrar esse Cristo que preenche todas as lacunas do nosso coração. Só Ele pode fazer isso, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, por fim, que o Senhor nos leve a buscar o encorajamento também na comunhão dos santos. Ajuda-nos, Senhor, a amar a comunhão dos santos, a amar esse tempo de comunhão bendita que nós temos na Tua presença, quando nós nos reunimos em nome de Cristo para cultuar a Ti, para praticar, ó Deus, o nosso culto espiritual juntos. Que este seja um tempo para nós de mútua edificação. Amém. Que nós, Senhor, ao sairmos de casa para vir à igreja, para vir à congregação, nós preparemos uma palavra abençoadora para compartilhar com os nossos irmãos. Nós preparemos os nossos corações para não nos irritarmos, para não nos aborrecermos, para não dar lugar à ira, mas para agirmos com compaixão, com misericórdia, com graça, com bondade. Ó Deus, com sorriso, partilhando o melhor que nós tivermos para oferecer, a fim de edificar, de abençoar a vida dos nossos irmãos. E, Senhor, se houver a necessidade de admoestação, de exortação, que nós possamos fazer isso com firmeza, com segurança, mas sobretudo com amor, com graça, com misericórdia e compaixão. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, capacita-nos para que este seja o caminho que nós escolhemos diariamente fazer na Tua presença. Nós oramos assim com gratidão, com louvor, te suplicando, Pai, preserva em nós esta esperança firme que nós encontramos na Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Estamos então chegando aqui, irmãos, ao momento final do nosso culto, onde nós também vamos